Oi, meus amigos. Que bom que você está aqui. Este é um momento especial para relaxar, descansar e viajar no tempo comigo. Hoje, vamos conhecer a história de um dos maiores cientistas de todos os tempos, Isaac Newton. Um homem cuja curiosidade e inteligência mudaram para sempre a forma como entendemos o universo. Suas descobertas sobre a gravidade, a luz e o movimento transformaram a ciência e influenciam nossa vida até hoje. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas histórias para você. Agora, respire fundo e inspire pelo nariz. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire profundamente. Segure e solte lentamente. Sinta seu corpo relaxando, seus pensamentos desacelerando. Agora, feche os olhos e me acompanhe nessa jornada pelo tempo até a Inglaterra do século XVII, onde a história de Newton começa. Era uma noite fria e silenciosa na Inglaterra, no ano de 1642. O vento soprava suavemente pelos campos e a luz fraca das velas tremulava dentro das casas de pedra. No vilarejo de Woolsthorpe, sob um céu escuro e estrelado, um pequeno bebê veio ao mundo. Seu nome era Isaac Newton. Newton nasceu prematuro, frágil e pequeno. Tão pequeno que muitos acreditavam que ele não sobreviveria. Sua mãe, Hannah, o segurava com cuidado, sentindo a delicadeza daquele corpinho tão leve, tão vulnerável. O tempo parecia desacelerar enquanto ela observava seu filho, escutando sua respiração suave, sentindo a leveza daquele instante. O mundo ao redor estava em silêncio, como se toda a criação esperasse para ver se aquele bebê tão frágil conseguiria crescer. Lá fora, a brisa gelada soprava entre as árvores, sussurrando segredos antigos, enquanto dentro da casa, a mãe de Newton o envolvia em panos macios, tentando protegê-lo do frio da noite. Cada batida do pequeno coração de Isaac era um milagre, cada suspiro um sinal de esperança. A escuridão da noite seguia seu curso, e pouco a pouco, o calor do amanhecer começava a tocar a terra. Newton, tão pequeno, tão delicado, estava ali, respirando, existindo, começando sua jornada. Ninguém poderia imaginar que aquele bebê, nascido tão fraco, se tornaria um dos maiores gênios da história. Isaac Newton nasceu prematuro, antes do tempo, pequeno e frágil como a chama prestes a se apagar. Sua mãe, Hannah, olhava para ele com um misto de amor e preocupação. Ele era tão leve, tão delicado, que parecia que o menor sopro de vento poderia levá-lo embora. Na penumbra da casa simples de pedra, Hannah segurava seu filho junto ao peito, sentindo o calor frágil de seu pequeno corpo. O medo apertava seu coração. Ela se perguntava se aquele menino tão diminuto, tão silencioso, tão vulnerável, teria forças para viver. Seus dedos passavam suavemente pelo rostinho do bebê, e ela sussurrava orações, pedindo a Deus que o protegesse, que lhe desse vida, que o deixasse crescer. A cada noite, ela ficava acordada, ouvindo sua respiração suave, observando seus pequenos movimentos, sentindo seu coração de mãe se encher de esperança e medo ao mesmo tempo. Havia momentos em que o silêncio parecia eterno, e ela segurava a respiração, esperando que ele desse um suspiro, um sinal de que ainda estava ali. O inverno seguia seu curso, e Newton, tão pequeno e tão frágil, lutava para viver. E com o passar dos dias, algo milagroso acontecia. Ele resistia, ele respirava, ele crescia. Lentamente, seu corpo ganhava força. Sua presença se firmava no mundo. Aquele bebê, que muitos temiam que não sobreviveria, tinha um destino maior reservado para ele. Isaac Newton veio ao mundo em um lar silencioso, marcado pela ausência de um pai. Seu pai, também chamado Isaac Newton, havia falecido pouco antes de seu nascimento. Ele nunca veria o rosto de seu filho, nunca ouviria seu choro suave na madrugada, nunca o seguraria nos braços. Hannah, agora viúva, carregava o peso da responsabilidade sozinha.
Ela era uma mulher forte, mas dentro dela havia medo. Criar um filho sem um marido não era fácil, especialmente em uma época em que a posição social de uma família dependia tanto da presença de um homem. Newton nasceu em uma família de fazendeiros, pessoas simples, longe da riqueza e do luxo. Não havia palácios, não havia grandes fortunas, apenas a terra, os campos e o trabalho árduo. A casa onde ele nasceu era modesta, feita de pedra e madeira, com a lareira que tentava afastar o frio do inverno. Do lado de fora, os ventos sopravam pelos campos, movendo as folhas secas, enquanto dentro, Hannah embalava seu filho, pensando no futuro. O que seria daquele menino sem um pai? O que o destino lhe reservava? Muitas mães teriam perdido a esperança. Mas não Hannah. Mesmo em meio à incerteza, ela acreditava que havia algo especial naquele bebê. Talvez fosse o jeito como ele lutava para viver, mesmo sendo tão pequeno. Talvez fosse apenas um instinto materno, aquela sensação silenciosa de que ele estava destinado a algo maior. E assim, dia após dia, Isaac crescia. O menino que nasceu sem um pai, frágil e pequeno, começava a sua jornada em um mundo que ainda não sabia que ele um dia mudaria para sempre. O tempo passava devagar na pequena fazenda de Woolsthorpe. Os dias começavam com o sol tocando suavemente os campos, espalhando sua luz dourada sobre as colinas. O vento soprava pelos galhos das árvores, carregando os sussurros da terra. E no meio desse mundo simples e silencioso, o menino crescia. Isaac Newton, que chegou ao mundo tão pequeno e frágil, agora era uma criança curiosa, de olhos atentos e mente inquieta, mas sua infância não foi repleta de carinho e proteção. Sua mãe, Hannah, tomava decisões que mudariam sua vida. Quando Isaac tinha apenas 3 anos, ela se casou novamente. E ao fazer isso, ela partiu, deixando-o para trás. O pequeno Newton não entendia. Ele via sua mãe indo embora, deixando-o aos cuidados de seus avós, e dentro de seu coração crescia um silêncio profundo, uma sensação de vazio que o acompanharia por toda a vida. Ele não chorava alto, não fazia perguntas, apenas observava, sentindo o peso da solidão antes mesmo de compreender o que era estar sozinho. A casa dos avós era tranquila, mas fria. Havia comida, havia teto, mas faltava o calor do abraço materno. Às vezes ele olhava pela janela, vendo o vento mover a grama do campo, e se perguntava se sua mãe voltaria. Mas os dias passavam, as estações mudavam, e ela não voltava. E assim, Newton aprendeu a se refugiar dentro de sua própria mente. Enquanto outras crianças corriam pelos campos, ele ficava em silêncio, observando, pensando, imaginando. O mundo ao seu redor era cheio de mistérios. O movimento das folhas ao vento, o caminho das estrelas, no céu, a dança das sombras. Ao entardecer, ele não sabia ainda, mas essas perguntas silenciosas um dia mudariam tudo. A solidão o moldava, o silêncio se tornava seu companheiro. O menino que se sentia abandonado estava começando a enxergar o universo de uma forma que ninguém mais via. Os dias passavam lentos na fazenda. O céu mudava de cor, do azul suave da manhã ao dourado quente da tarde, até se apagar no silêncio escuro da noite. Newton crescia nesse ritmo calmo, mas dentro dele algo nunca estava em repouso. Sua mente sempre estava em movimento, observando, perguntando, imaginando. Ele não era como as outras crianças da aldeia. Enquanto os meninos brincavam nos campos, correndo entre as árvores, Newton ficava em silêncio, com os olhos fixos nos pequenos detalhes que os outros ignoravam. Ele observava as gotas de chuva escorrendo pelo vidro da janela, seguia com os olhos o voo de um pássaro, reparava na maneira como a luz do sol atravessava as folhas das árvores. Tudo era um mistério esperando para ser desvendado. Quando começou a frequentar a escola, algo ficou evidente. Isaac Newton era diferente. No início, ele não se destacava. Seu corpo ainda era pequeno, frágil, e ele não gostava de brigas ou desafios físicos, mas havia algo nele que ninguém podia negar. Sua inteligência era afiada, profunda
insaciável. Os professores perceberam rápido. Enquanto outros alunos repetiam as lições mecanicamente, Newton queria entender. Ele não aceitava respostas simples. Queria saber o porquê de cada coisa. Queria enxergar além do que lhe era ensinado. Se falavam sobre números, ele queria saber como funcionavam. Se explicavam sobre o céu, ele queria entender os astros, as estrelas, os planetas. E assim, o menino que cresceu solitário encontrou nos estudos um novo mundo. Um refúgio. Os livros se tornaram seus companheiros. A matemática, sua linguagem secreta, o que os outros viam como regras e fórmulas, para ele era um código, um mapa para entender os segredos do universo. Mas, mesmo com todo esse brilho, sua infância não foi fácil. A ausência da mãe ainda era uma sombra em seu coração. Havia momentos em que ele se fechava, se isolava, mergulhava cada vez mais em seus pensamentos. Mas era ali, no silêncio da sua mente, que ele começava a construir o caminho que o levaria a se tornar um dos maiores gênios da história. A infância de Newton foi marcada pelo silêncio. Não o silêncio calmo da noite ou o silêncio suave de uma brisa, mas um silêncio pesado, profundo, o silêncio da ausência. Ele tinha apenas 3 anos quando sua mãe, Hannah, se casou novamente e partiu, deixando-o para trás. Ele não entendia. Não havia explicações, apenas o vazio que ficou em seu lugar. Um dia ele estava nos braços dela, no outro, ela já não estava mais. O tempo passou e a casa dos avós se tornou seu novo lar, mas nunca foi um lar de verdade. O amor que ele buscava parecia sempre distante, sempre fora de alcance. As outras crianças corriam livres pelos campos, brincavam, riam alto, mas Newton ficava à parte, observando, sentindo o peso da solidão que o envolvia como um cobertor invisível. Talvez fosse ali, naquele vazio, que sua mente começou a se voltar para dentro, buscando refúgio no único lugar que ninguém poderia tirá-lo: seus próprios pensamentos. Quando chegou o momento de ir para a escola, ele não era o melhor aluno. No início, Newton parecia apenas mais um menino entre tantos outros, sem grande destaque. Mas havia algo diferente nele, algo que os professores logo perceberam. Ele não apenas aprendia, ele queria entender. A escola ficava na cidade de Grantham, e lá, pela primeira vez, Newton entrou em contato com um mundo diferente. Era um lugar onde os números tinham significados ocultos, onde as palavras podiam abrir portas para ideias novas, mas, mesmo ali, ele não se encaixava completamente. Enquanto os outros meninos se interessavam por esportes e brigas, Newton preferia ficar sozinho, construindo pequenos experimentos, criando mecanismos e engenhocas que surpreendiam seus colegas. Ele era quieto, introspectivo, mas sua mente nunca estava parada. Gostava de desenhar, de escrever anotações, de tentar compreender o funcionamento das coisas. Enquanto muitos viam apenas a realidade como ela era, Newton via possibilidades, via padrões invisíveis, via mistérios esperando para serem resolvidos. Foi na escola que seu talento começou a brilhar. A matemática, que para muitos era um desafio, para ele era uma linguagem natural. Os números se organizavam em sua mente como se já estivessem ali desde sempre. E quando seus professores perceberam esse dom, tudo mudou. Newton não era apenas um menino solitário. Ele era um gênio. Informação. Mas, mesmo cercado por livros e descobertas, o abandono da mãe ainda estava dentro dele, como uma sombra silenciosa. Ele não falava sobre isso, nunca reclamava, mas em suas expressões havia sempre uma distância, uma reserva, como se parte dele tivesse aprendido, desde muito cedo, que não se pode confiar inteiramente em ninguém. E foi assim, entre a escola e a solidão, entre os números e o vazio, que Newton começou a construir o caminho que um dia o levaria a mudar o mundo. Newton passava os dias imerso em pensamentos, mas sua mente não era seu único refúgio. Na escola em Grantham, onde estudou antes de ir para Cambridge, ele teve um pequeno vislumbre do que era amizade, mesmo que de forma incomum. Ele não era mais sociável entre os colegas, na verdade era o contrário. Enquanto os outros meninos brincavam e se divertiam,
Newton ficava à parte, observando e pensando. Mas havia momentos em que se destacava. Se alguém o provocava, ele não revidava com palavras, mas com desafios intelectuais e invenções surpreendentes. Havia um colega, em especial, que gostava de zombar dele, desafiando-o como se Newton fosse apenas um garoto frágil e sem importância. Mas um dia, cansado das provocações, Newton decidiu mostrar que era capaz. Em um duelo físico, algo incomum para ele, conseguiu vencer o adversário, mas sua verdadeira vingança não foi essa. Newton decidiu superar todos nos estudos, mergulhando ainda mais nos livros e se tornando o melhor aluno da escola. Foi ali que alguns começaram a perceber que ele era diferente. Seu talento para construir pequenos dispositivos mecânicos chamou atenção. Ele criava relógios de sol, modelos de moinhos de vento e até lanternas de papel que brilhavam à noite, confundindo os vizinhos. Para ele, tudo era um experimento, um mistério a ser desvendado. Apesar de sua genialidade, a amizade nunca foi algo natural para Newton. Ele tinha poucos amigos e preferia passar o tempo sozinho, escrevendo, desenhando ou desmontando objetos para entender como funcionavam. Sua mente estava sempre em outro lugar, como se já buscasse algo além do que o mundo ao seu redor podia oferecer. Foi essa curiosidade insaciável que o levou para Cambridge. Ali, ele estaria cercado por livros, professores e desafios à altura de sua inteligência. Mas, mesmo em um ambiente acadêmico, a solidão continuaria sendo sua companheira constante, e foi essa solidão que, anos depois, o acompanharia quando a peste bubônica chegasse, forçando-o a voltar para Woolsthorpe. Mas, longe de ser um tempo perdido, seria nesse isolamento que sua mente alcançaria os segredos mais profundos do universo. O ano era 1665 e a Inglaterra começava a enfrentar um dos momentos mais sombrios de sua história. A peste bubônica se espalhava rapidamente e o medo tomava conta das cidades. As ruas de Londres, antes movimentadas, ficaram desertas. O silêncio pesava no ar, interrompido apenas pelo som de carruagens levando os doentes e pelo badalar fúnebre do sino. Cambridge não foi poupada. Quando os primeiros casos surgiram, a universidade decidiu fechar as portas. Estudantes e professores foram obrigados a partir. E assim, Newton, com apenas 22 anos, teve que deixar sua vida acadêmica para trás e retornar à casa de sua infância em Woolsthorpe. Mas, enquanto o mundo parava, a mente de Newton continuava em movimento. O que poderia ser um período perdido se tornou um tempo de descobertas. Sem distrações, sem aulas formais, ele se dedicou inteiramente aos seus próprios pensamentos. O pequeno quarto onde dormia se tornou um laboratório. Os campos ao redor de sua casa, um observatório. Foi nesse isolamento que ele desenvolveu algumas das ideias mais importantes da história da ciência. Na tranquilidade do campo, começou a refinar um novo tipo de matemática, um método capaz de calcular mudanças e movimentos com precisão inédita. O que mais tarde seria chamado de cálculo diferencial e integral nasceu ali entre anotações rabiscadas à luz de velas. Mas sua curiosidade não parava nos números. Um dia, observando a luz do sol atravessar uma pequena fresta na janela, ele percebeu algo intrigante. Pegou um prisma de vidro e deixou a luz passar através dele. O feixe branco se transformou em um arco-íris vibrante, espalhando cores pela parede. A luz era feita de cores escondidas. Isso significava que o que enxergamos não é a realidade absoluta, mas apenas uma parte dela. Mais tarde, esse experimento simples se tornaria a base para o estudo da óptica, revolucionando a forma como entendemos a luz e as cores. E então houve um momento que mudaria tudo. Em uma tarde tranquila, sentado sob uma macieira, Newton observou uma maçã cair. Poderia ter sido apenas um detalhe sem importância, mas sua mente viu além. Por que a maçã sempre cai para baixo? O que a puxa em direção ao chão? E se essa força não se limitasse à Terra? Se pudesse alcançar a Lua?
Se governasse o movimento dos planetas? Essas perguntas o levaram a uma das maiores descobertas da humanidade, a teoria da gravidade. Ele começou a formar ideias sobre forças invisíveis que mantinham os astros em seus caminhos. Seu isolamento estava transformando sua mente em um verdadeiro universo de descobertas. Quando a peste finalmente recuou e Cambridge reabriu suas portas, Newton voltou. Mas ele já não era apenas um estudante. Ele carregava consigo ideias que em breve mudariam o mundo para sempre. Quando Newton voltou para Woolsthorpe por causa da peste, a casa parecia menor do que ele lembrava. O tempo havia passado, mas o sentimento de vazio ainda estava lá. Ele não era mais uma criança, mas ao ver sua mãe novamente, sentiu como se o peso da infância nunca tivesse saído de seus ombros. Hannah estava ali como uma presença distante, mas nunca realmente próxima. Desde pequeno, ele havia aprendido a não esperar carinho dela. O reencontro não foi marcado por abraços nem por palavras doces. Não houve emoção visível, apenas uma aceitação silenciosa da presença um do outro. Ela o observava de longe, sem compreender a mente brilhante que crescia dentro dele. Para Hannah, Newton ainda era o filho que um dia ela quis transformar em fazendeiro. O menino que deveria seguir um caminho simples e previsível. Ela não entendia seus cálculos, seus livros, suas noites em claro, estudando a luz, os planetas e as forças invisíveis do universo. Newton, por sua vez, nunca conseguiu sentir que pertencia ao mundo da mãe. Ele respeitava Hannah, mas a relação entre os dois era feita de silêncios. Não havia confrontos diretos, mas também não havia conexão verdadeira. Ele carregava dentro de si um ressentimento silencioso, um vazio deixado pelo abandono na infância, um espaço que nem o tempo, nem a ciência, nem suas descobertas podiam preencher. Mesmo morando sob o mesmo teto, Newton se isolava. Ele passava horas trancado no quarto, desenhando gráficos, escrevendo equações, experimentando com prismas e lentes. O mundo da casa, da fazenda, da vida comum não me interessava. Seu universo estava nas ideias, nas perguntas, nos segredos da natureza que ninguém mais parecia notar. Hannah observava de longe. Talvez com orgulho, talvez com confusão. Talvez no fundo ela soubesse que seu filho não era um homem comum. Mas ela nunca disse isso. Nunca expressou admiração. Nunca perguntou sobre suas descobertas. E assim, a distância entre mãe e filho permaneceu. Mesmo vivendo sob o mesmo teto, Newton estava sozinho. Mas era nesse silêncio, nesse isolamento, que ele encontrou sua maior força. Foi ali, afastado de todos, que sua mente se libertou para enxergar o que ninguém antes havia visto. Quando a peste finalmente recuou e ele partiu de volta para Cambridge, não houve despedidas emocionadas. Apenas mais um adeus silencioso, e talvez naquele momento Newton tenha entendido que algumas conexões nunca se formam e que para ele o destino não estava nos laços familiares, mas nos mistérios do universo. Quando Newton era apenas um menino, sua mãe, Hannah, o deixou para trás ao se casar novamente. Durante anos, ele cresceu sem o carinho materno, sem o calor de um abraço ou palavras de conforto. No lugar disso, havia apenas o silêncio. Um silêncio que se tornou parte dele, moldando seu jeito introspectivo e solitário. Mas o tempo passou, e então, um dia, ela voltou. Hannah retornou a Woolsthorpe após a morte de seu segundo marido. Mas ela não voltou sozinha. Trouxe consigo novos filhos, meio-irmãos que Newton mal conhecia. A casa que um dia foi só dele, agora era compartilhada com estranhos. O reencontro entre mãe e filho não foi marcado por emoção ou alegria. Não houve lágrimas, nem palavras doces. Hannah não via o menino frágil que havia deixado para trás. Para ela, Newton já era um jovem, e como qualquer jovem, deveria cumprir seu dever, ajudar na fazenda, cuidar das terras, seguir um caminho prático. Mas Newton não pertencia àquele mundo. Ele tentava se encaixar, tentava agradá-la, mas cada dia no campo era um tormento. Seu corpo estava ali, mas sua mente vagava.
Ele não via apenas plantações e gado, via números, fórmulas, ideias que ninguém ali compreendia. E no fundo, ele sentia um vazio. O abandono deixou marcas invisíveis, cicatrizes que o acompanhariam para sempre. Ele nunca falou abertamente sobre seus sentimentos, nunca demonstrou rancor, mas em seus escritos privados revelava um lado desconhecido. Certa vez, fez uma lista de seus pecados de infância. Entre eles, escreveu: "Desejei a morte de minha mãe e de meu padrasto." Palavras fortes, escritas com a frieza de alguém que, no fundo, carregava uma dor silenciosa. Foi um professor que mudou o rumo de sua vida. Vendo o potencial brilhante de Newton, ele insistiu para que sua mãe o deixasse estudar em Cambridge. No início, Hannah resistiu. O filho deveria cuidar das terras, não perder tempo com livros. Mas por fim, ela cedeu. Talvez tenha percebido que Newton nunca pertenceria àquele mundo. Quando ele partiu para Cambridge, não olhou para trás. O vínculo entre mãe e filho nunca se fortaleceu de verdade. E ao longo da vida, mesmo conquistando fama e reconhecimento, Newton seguiu sozinho. Sem família próxima, sem grandes amigos, sem uma casa que realmente chamasse de lar. A matemática, a ciência, os mistérios do universo, esses foram seus verdadeiros companheiros. Em uma tarde tranquila, enquanto estava na casa de sua infância, Newton caminhava pelo jardim. O sol ainda estava alto no céu, espalhando uma luz suave sobre o campo. Ao caminhar entre as árvores, uma maçã caiu do alto, tocando suavemente o chão. Esse simples momento, que para muitos passaria despercebido, fez a mente de Newton saltar para um novo entendimento. Ele olhou para a maçã, observando seu movimento, como ela caía reto em direção ao chão. Foi aí que surgiu a pergunta simples e direta: por que a maçã cai para baixo? Esse foi o momento que o levou a pensar sobre as forças invisíveis que poderiam estar agindo sobre os corpos. O que era aquilo? Por que a maçã não caía para o lado ou para cima? Newton começou a refletir sobre a natureza da força que puxava a maçã em direção à Terra. Ele não sabia ainda o nome que daria a essa força, nem como ela funcionava em detalhes. Mas, naquele momento, ele percebeu que essa força não se limitava à Terra. Algo além da gravidade que vimos na Terra poderia afetar os planetas, as estrelas e até a Lua. Essas reflexões sobre a maçã caindo o levaram a formular sua teoria da gravitação universal, uma força invisível e constante que atraía todos os objetos para o centro da Terra e, de maneira similar, governava o movimento dos planetas ao redor do Sol. A maçã, aparentemente um simples objeto caindo, se tornaria o símbolo de uma das maiores descobertas da história da ciência. Ao olhar para a maçã caindo, Newton viu o universo em movimento. Ele entendeu que a mesma força que o atraía para a Terra era a mesma que mantinha os planetas em órbita ao redor do Sol e a Lua em sua órbita ao redor da Terra. Essa reflexão simples, mas profunda, mudaria a maneira como entendemos o universo para sempre. A noite caiu sobre a fazenda de Woolsthorpe, mas Newton não notou. Enquanto o mundo adormecia sob um céu pontilhado de estrelas, ele permaneceu acordado, sentado à luz tremeluzente de uma vela. A pequena mesa de madeira estava coberta por folhas de papel amarelado, rabiscadas com números, linhas e equações que apenas ele entendia. O tinteiro estava ao seu lado, e a pena em sua mão deslizava rapidamente, traçando pensamentos que vinham mais rápido do que ele conseguia escrever. Se a gravidade puxa uma maçã para baixo, então será que puxa a lua também? Ele fez uma pausa, olhando para o brilho fraco da lua através da janela. A ideia parecia absurda. A lua estava tão longe, tão alta, mas algo dentro dele dizia que havia um padrão, uma ordem invisível que regia não apenas a maçã e a terra, mas tudo no universo. Ele pegou um pequeno pedaço de giz e se levantou, indo até a parede de pedra. Com traços rápidos, desenhou um círculo, uma representação da Terra, e ao redor dele, uma linha curva, a órbita da Lua. Se a Lua está sempre caindo, por que nunca atinge a Terra? Newton fechou os olhos por um momento.
tentando enxergar além do desenho simples à sua frente, e então, como um relâmpago em meio à escuridão, a resposta surgiu. A lua estava, de fato, caindo o tempo todo, mas sua velocidade era tão grande que, em vez de cair diretamente na Terra, ela continuava se movendo para frente, desviando-se constantemente, e assim, ao invés de atingir o solo, ela ficava presa em uma dança eterna ao redor do planeta. Era como se alguém atirasse uma pedra para frente. Se a força fosse fraca, a pedra cairia logo ali, mas se fosse forte o suficiente, ela continuaria indo, 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 girando ao redor da Terra, sem nunca tocar o chão. Newton recuou um passo, observando o seu próprio desenho. O coração batia forte. Se isso fosse verdade, se essa força invisível realmente existisse, então não era apenas a Lua que estava presa por ela. Os planetas também deviam estar. O próprio Sol devia estar exercendo essa força sobre tudo ao seu redor. Os céus não eram um mistério caótico. Havia uma ordem. Havia uma lei. A chama da vela tremulou, projetando sombras em suas anotações. Ele pegou a pena novamente e começou a escrever com ainda mais pressa. Estava diante de algo grandioso, algo que ninguém jamais havia explicado antes. Mas provar essa ideia não seria fácil. Ele precisaria de mais cálculos, mais tempo, mais silêncio. E foi assim que, por anos, Newton se dedicou a desvendar os segredos da gravidade. Enquanto o mundo seguia seu curso, com o rei subindo ao trono, guerras sendo travadas, cidades crescendo, ele permanecia em seu próprio universo, cercado apenas por livros, papéis e o som arranhado de sua pena no papel. Mal sabia ele que, um dia, essas mesmas ideias atravessariam séculos e seriam usadas para lançar homens, mas naquela noite, ele era apenas um homem em um quarto pequeno, com uma vela quase apagando e uma verdade prestes a ser descoberta. Os dias passaram, depois, semanas, meses. Newton não saía de seu pequeno quarto na fazenda. O mundo lá fora continuava, mas ele mal percebia. Seu único universo agora era feito de números, cálculos e pensamentos que giravam sem parar, como os planetas ao redor do Sol. Sua mesa estava coberta de papéis, pilhas e pilhas de anotações, algumas organizadas, outras rabiscadas com pressa, linhas traçadas, fórmulas inacabadas, ideias que surgiam e se desmanchavam antes que ele pudesse capturá-las por completo. Às vezes, ele andava pelo quarto, murmurando para si mesmo, gesticulando como se estivesse conversando com alguém invisível. Outras vezes ficava parado, olhando para o vazio, mergulhado tão profundamente em seus pensamentos, que até se esquecia de comer. Havia algo ali, ele sabia. Algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão grandioso, que poderia explicar não apenas o movimento da maçã, mas o movimento de tudo, da Terra, da Lua. Planetas distantes que brilhavam como pequenos pontos no céu noturno, mas ele precisava provar. Pegou uma folha limpa e começou a escrever. Devagar, com precisão, a força que puxa a maçã para o chão deve ser proporcional à massa da Terra. A ponta da pena riscou o papel com um leve arranhado, mas também devia ser proporcional à massa da própria maçã. Ele escreveu mais. Se essa força age a uma certa distância, então deve diminuir à medida que a distância aumenta. Suas mãos tremiam um pouco, estava chegando perto. E se essa força invisível se comporta da mesma maneira para todos os corpos no universo? Ele parou, segurando a pena no ar. Então, o que aconteceria se aplicasse essa mesma ideia ao Sol e aos planetas? Newton pegou outra folha e começou a fazer cálculos mais complexos. Somou, dividiu, multiplicou, mediu forças, velocidades, distâncias. Cada número parecia levá-lo mais fundo na verdade que ele tentava desvendar. As velas queimavam até o fim, uma após a outra. Às vezes, ele adormecia sobre os próprios papéis, exausto, apenas para acordar pouco depois e continuar de onde parou, até que, finalmente, tudo se encaixou. Ele olhou para suas anotações. No meio das equações, no meio dos traços e números apressados,
Uma fórmula simples, elegante, brilhava como uma estrela em meio à escuridão. Ele soltou o ar, que nem percebeu que estava aprendendo. Era isso. A lei da gravitação universal, com ela, podia explicar por que os planetas não saíam de suas órbitas. Podia provar que a mesma força que puxava a maçã para o chão era a que segurava a lua no céu. Que a gravidade não era apenas algo da Terra. Ela estava em todo lugar, do menor grão de poeira ao maior dos astros. Newton se recostou na cadeira e olhou para a janela. O céu estava escuro, salpicado de estrelas silenciosas. Agora ele entendia. Os antigos olhavam para o céu e viam deuses. Ele via uma ordem invisível, uma dança precisa e eterna, escrita não com palavras, mas com número. E pela primeira vez, alguém conseguia lê-la. Newton sabia que tinha feito uma descoberta extraordinária, mas uma ideia, por mais grandiosa que fosse, só se tornava imortal quando era compartilhada. Os cálculos estavam ali, espalhados por sua mesa. Mas o mundo ainda não sabia. A ciência ainda não sabia. Ele precisava organizar tudo, escrever de forma clara, tornar compreensível aquela verdade que havia levado tanto tempo para ser revelada. Foi assim que ele começou a trabalhar em um livro. Os dias passavam lentamente e cada página era preenchida com equações, explicações, pensamentos. Ele escrevia sem pressa, mas com precisão. Queria que cada detalhe fosse irrefutável, que não houvesse margem para dúvidas. Às vezes parava e caminhava pelo quarto, refletindo. Outras vezes ficava horas olhando pela janela, observando as estrelas, sentindo o peso do que estava prestes a entregar ao mundo. O livro crescia. Página após página, capítulo após capítulo, ele falava da gravidade, do movimento dos corpos, das órbitas dos planetas. Cada ideia era construída sobre a anterior, como os degraus de uma escada que levava ao entendimento do universo. Até que, enfim, o trabalho estava pronto. O livro recebeu o nome de Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica. Era mais do que um título, era uma declaração. A matemática não era apenas números abstratos, ela era a linguagem do cosmos, a chave para compreender as forças invisíveis que governavam tudo. Quando finalmente foi publicado, o impacto foi imenso. Cientistas, astrônomos, filósofos, todos ficaram maravilhados. O que antes era mistério agora era lei. A gravidade não era apenas uma ideia vaga, era uma força mensurável, previsível, universal, o que mantinha os planetas em órbita, o que fazia os corpos caírem, o que governava o próprio movimento das estrelas. Tudo seguia um princípio. Newton havia mudado o mundo, mas para ele a glória nunca foi o objetivo. Enquanto sua obra se espalhava, enquanto reis e acadêmicos discutiam suas ideias, ele continuava em sua busca silenciosa pelo conhecimento, porque no fundo ele sabia que a verdade era infinita e que por mais que tivesse descoberto, sempre haveria mais para entender. O universo ainda aguardava segredos e Newton jamais deixaria de buscá-los. Apesar de ter desvendado os segredos do universo, Newton permaneceu um enigma para aqueles ao seu redor. Enquanto o mundo celebrava sua genialidade, sua vida pessoal seguia um caminho solitário. Ele nunca se casou, nunca teve filhos. Sua mente estava sempre voltada para os números, as equações, os mistérios da natureza. Muitos diziam que ele não tinha tempo para o amor ou para a companhia de outra pessoa. Outros acreditavam que ele simplesmente não se interessava por isso. Seu verdadeiro relacionamento era com o conhecimento. E de fato sua vida foi marcada por uma devoção quase obsessiva ao estudo. Ele evitava festas, encontros sociais, qualquer coisa que o distraísse de seu trabalho. Passava horas e horas sozinho, perdido em pensamentos, escrevendo, calculando, explorando conceitos que ninguém mais conseguia compreender. Mas a solidão não significava tristeza. Ele parecia encontrar prazer nessa busca infinita. Para Newton, entender as leis que regiam o cosmos era mais importante do que qualquer outra coisa. Ainda assim, sua personalidade intrigava aqueles que o conheciam. Ele era reservado, às vezes até brusco, se envolvia em debates intensos,
defendia suas ideias com firmeza e não tolerava críticas facilmente. Seu gênio não vinha apenas da inteligência, mas também da determinação inabalável de provar suas teorias. Com o passar dos anos, sua fama cresceu. Ele foi nomeado membro da Royal Society e, mais tarde, tornou-se diretor da Casa da Moeda Real. Um cientista se tornando um administrador de finanças parecia um destino estranho, mas Newton aceitou a posição com seriedade. Criou novas regras para combater fraudes e reestruturou o sistema monetário da Inglaterra. Mesmo com essas responsabilidades, sua mente nunca se afastou completamente da ciência. Ele continuou estudando, refletindo, tentando compreender cada vez mais o mundo ao seu redor. E assim, sua vida seguiu, sem esposa, sem filhos, sem distrações. Apenas ele e o infinito universo que tentava decifrar. Até que depois de décadas de descobertas, debates e reflexões, Newton começou a sentir o peso do tempo. Seu corpo já não era o mesmo. Seus olhos se cansavam mais rápido. Sua energia já não acompanhava sua mente inquieta. À medida que a fama de Newton crescia, sua vida foi se afastando cada vez mais da simplicidade da fazenda em Woolsthorpe. Ele já não era apenas o menino curioso que observava as maçãs caindo ou que estudava a luz de velas. Agora era reconhecido como um dos maiores pensadores de seu tempo. Quando finalmente deixou a casa de sua mãe, ele se mudou para Cambridge, onde se dedicou aos estudos com uma disciplina implacável. Foi lá que mergulhou profundamente na matemática, na física, na astronomia e mais tarde revolucionou o mundo com suas descobertas. Apesar de ter deixado a fazenda para trás, o vínculo com sua mãe nunca desapareceu por completo. Ainda assim, o relacionamento entre eles sempre foi distante. Ela, uma mulher prática e religiosa, talvez nunca tenha compreendido completamente a vastidão dos pensamentos do filho. Newton, por outro lado, guardava mágoas da infância, da época em que ela o havia deixado para se casar novamente. Mas, com o passar dos anos, ele aceitou esse passado. Quando sua mãe adoeceu, Newton esteve ao seu lado nos momentos finais, cuidando dela até sua partida. Depois disso, ele se dedicou ainda mais aos estudos, como se a busca pelo conhecimento fosse a única coisa capaz de preencher o vazio deixado por tudo o que havia perdido. Enquanto isso, o impacto de suas descobertas se espalhava pelo mundo. O Principia Matemática foi lido, debatido, estudado em universidades e academias. Muitos cientistas ficaram maravilhados, outros desafiados. Seu trabalho explicava fenômenos que antes pareciam mágicos ou inexplicáveis. As órbitas dos planetas, o movimento dos corpos, a própria força invisível que mantinha o universo unido. Tudo agora fazia sentido. Os astrônomos refizeram cálculos e descobriram que as previsões de Newton estavam corretas. Engenheiros começaram a pensar em maneiras de aplicar suas equações a novas invenções. A ciência nunca mais seria a mesma. No entanto, a grandeza de suas ideias também trouxe rivalidades. Outros estudiosos, como Leibniz, disputavam com ele o crédito pela invenção do cálculo. Debates acalorados aconteciam entre cientistas. E Newton, sempre firme, defendia sua prioridade e genialidade com intensidade. Mas, independente das discussões, uma coisa era inegável. O mundo nunca mais olharia para o céu da mesma maneira. Os séculos passariam e cada nova geração redescobriria suas ideias. Seus cálculos seriam a base para a física moderna. Sua gravidade explicaria não apenas as quedas das maçãs, mas também as órbitas dos satélites e até mesmo as viagens espaciais. Newton havia saído da casa de sua mãe, mas seu nome havia encontrado um novo lar, gravado para sempre na história da humanidade. Os anos passaram, como passam as estações. Newton, que um dia fora o jovem brilhante e inquieto de Cambridge, agora era um homem idoso. Seus cabelos, antes escuros, tornaram-se prateados como a luz da lua. Suas mãos, que tanto haviam escrito, agora tremiam um pouco ao segurar a pena. Mas sua mente, essa, nunca parou de buscar a resposta. Ele já não vivia na solidão de seus estudos.
Agora é um homem respeitado, admirado em toda a Europa. Foi nomeado presidente da Royal Society, o mais alto cargo científico da época. Foi condecorado pela rainha e tornou-se uma figura presente nos círculos mais influentes da Inglaterra. Andava por salões luxuosos, conversava com filósofos, reis e acadêmicos, mas, no fundo, seu coração ainda pertencia ao silêncio dos cálculos e à imensidão do cosmos. Nos últimos anos, Newton passou mais tempo refletindo do que descobrindo. O mundo havia mudado e ele havia mudado com ele. Mas às vezes, quando o vento soprava frio pelas janelas de sua casa, ele fechava os olhos e se lembrava dos dias em que tudo começou. A maçã caindo no pomar, as velas queimando durante a noite, o silêncio de sua infância, o peso da solidão e da genialidade. E, acima de tudo, aquela sensação profunda de que Deus havia escrito as leis do universo em uma linguagem que ele, Newton, tivera o privilégio de compreender. Quando a velhice se aproximou de forma definitiva, ele aceitou-a com serenidade. Não temia a morte. Sabia que sua jornada havia sido longa, que havia cumprido sua missão. E numa noite tranquila, deitado em sua cama, com a respiração leve e os olhos cansados, ele partiu. Não com estrondo, não com alarde, mas como uma estrela que se apaga lentamente no céu, deixando para trás sua luz eterna. E assim, em uma noite tranquila, no dia 20 de março de 1727, Isaac Newton partiu deste mundo. Seu corpo descansava, mas seu legado permaneceria vivo para sempre, porque enquanto houver pessoas olhando para os astros, enquanto houver ciência, enquanto houver perguntas sobre o mundo, Isaac Newton nunca será esquecido. Boa noite, meu amigo. Que você durma em paz, cercado pelo mistério e pela beleza do universo. Que Deus te abençoe e que seus sonhos sejam tão vastos quanto as estrelas no céu. Como diz em Salmos 19:1, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Que você, assim como Isaac Newton, continue a buscar a sabedoria divina em cada pequena parte do universo. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente, hoje e sempre. Amém.